boa tarde a todos, bem-vindos de volta ao encontro Rede Escola. Tem sido um encontro altamente proveitoso, eu acho que de todos os pontos de vista, quer das pessoas que o organizaram, quer certamente também de quem está a ver. O meu nome é Ana Pedro, sou docente do Instituto de Educação, vamos dizer orientar, não é bem orientar nem moderar, porque eu acho que as palavras devem-se dar, acima de tudo, aos verdadeiros protagonistas, à Helena, ao Manuel e ao Francisco, mas cabe-me a mim e ao Nuno, também docente do Instituto, fazer a moderação deste último painel. Antes de mais, um enorme e imenso agradecimento em nome do Instituto, em meu nome, do Nuno, da Comissão da Coordenadora da Rede Escola, por terem aceitado o nosso convite, à doutora Helena, do Agrupamento de Escolas do António Ataíde, no Rio Atejo, ao Dr. Manuel Mourão, do Agrupamento Santiago Cacém, no Alentejo. Temos aqui uma certa predominância de abaixo do Tejo. E ao Dr. Francisco Soares, do Agrupamento Pinheiro Rosa, em Faro. Não foi propositado, mas há aqui uma certa preponderância de abaixo do Tejo. Vamos ter o prazer de vos ouvir neste painel e ouvir as vossas experiências, que são bastante interessantes e que têm uma relevância imensa, e que, acima de tudo, nos vão trazer práticas com que todos podemos aprender e refletir sobre. Acho que também é esse um dos nossos grandes propósitos com este painel. Quando eu e o Nuno pensámos na organização do painel há uns tempos, achámos que o mais relevante ia ser certamente dar-vos voz, dar voz a quem está no terreno, a quem faz e quem conhece, mais do que me ouvir a mim ou ao Nuno falar. E, nesse sentido, nós propusemos-vos, e vocês aceitaram, iniciarmos com uma intervenção de cada um de vocês, seguindo posteriormente para um momento de questões de quem nos assiste. Neste momento são 170 pessoas, e também minhas e do Nuno, que temos algumas questões para vos fazer, provocatórias, também o sabem. E nesse sentido, quando nós vos desafiámos a pensar estas apresentações, foi muito nesta lógica, que nos trouxessem os vossos projetos, as vossas práticas, que têm tanto de inovadoras e inclusivas, que têm feito imensa diferença nas vossas escolas e nos vossos agrupamentos, e que são certamente altamente enriquecedoras para todos nós. Se calhar começar por a doutora Helena, se puder ser. Com certeza. Pode ser? Pode. Se precisar de algum apoio na partilha, estaremos aqui, mas acho que não vai precisar. Muito bem. Então, em primeiro lugar, eu vou começar por dizer que sinto-me sempre muito assoberbada e feliz por ser convidada para participar nestes eventos. Estive atentamente a ouvir a mesa redonda anterior e fico sempre fascinada por ouvir o Cesário e a Ana Cláudia, porque efetivamente são diretores que nos transmitem muita confiança e, acima de tudo, desassossegam-nos, não é? Porque querem fazer com que, ou pelo menos no meu caso, fazem-nos querer fazer mais e melhor. E também achei muito curiosa a partilha da Ana Lúcia Pelarigo, porque lembro-me de ter feito um estágio aqui há uns tempos no Instituto Helen Keller enquanto ainda aluna, e realmente é bonito ver e ouvir todas as dinâmicas que as escolas fazem para contribuir para a integração dos alunos, de todos os alunos. Ora, neste sentido, gostava de vos dizer que a minha intervenção aqui prende-se com o facto, estou convencida que está relacionado com o facto de eu ter tido o privilégio de ter sido convidada pelo Instituto de Educação para que o meu agrupamento implementasse, fosse pré-piloto na implementação de uma ferramenta que hoje em dia não há diretor de escola que não ouça falar, tendo em conta o plano de ação para o desenvolvimento digital das escolas, que é a Selfie, não é? Nós tivemos o privilégio em novembro de 2019 de ser convidados para experimentar esta ferramenta cá em Portugal e, portanto, foi isso que fizemos, e eu acho que o meu contributo neste painel vai no sentido de mostrar aos participantes neste webinar que existem ferramentas já construídas e estruturadas, se calhar até com o intuito de poder nos dar orientações numa direção, neste caso a Selfie associamos logo às competências digitais, mas que no caso do agrupamento de escolas do António da Ataíde nós quisemos ir um bocadinho mais além. E para tal eu gostava de partilhar convosco um pequeno, um singelo PowerPoint com algumas orientações, no fundo para partilhar convosco como é que tudo isto surgiu e o que é que decidimos fazer. Então vou tentar.
Ora, muito bem. Confirmam-me, por favor, se estão a ver o... Estamos a ver muito bem, Helena. Muito bem. Então, eu estou a ver aqui no cantinho. Então, eu decidi dar como título desta minha apresentação a selfie como ferramenta inclusiva e dizer-vos que, aliás já vos disse, não é? Que em novembro de 2019 fomos convidados para desenvolver esta ferramenta, contextualizar um bocadinho o meu agrupamento. Eu trabalho neste agrupamento há 20 anos, sou diretora há 4, não é? É um agrupamento que tem cerca de 950 alunos, 4 estabelecimentos de ensino, tem uma realidade, se calhar não tão distante como a Cláudia identificava no agrupamento dela. Nós somos o extremo oriental do concelho de Vila Franca de Xira, e quando assumi o meu papel como diretora, um dos objetivos que tinha e que continuo a ter é que efetivamente os alunos deste agrupamento possam cada vez mais ter aprendizagens realmente significativas. Acho que é o objetivo de qualquer diretor quando se propõe a um desafio destes, não é? E portanto, sempre que sou questionada e sempre que sou solicitada e sempre que alguém me propõe um desafio, eu tento sempre perceber e tentar perceber até que ponto é que este desafio vai ser importante para os meus alunos. E não tive dúvidas que a selfie seria uma ferramenta importante para delinear a estratégia, para o caminho que eu queria seguir relativamente ao que nós queríamos seguir no agrupamento para os nossos alunos. E então, o que é que aproveitamos quando nos foi transmitido que, para além das questões que já estão formatadas na ferramenta selfie e que toda a gente, como eu já disse há pouco, hoje todos os diretores de escola e todas as equipas da transição digital que estão a trabalhar nas escolas têm conhecimento desta ferramenta e estão a aplicar ou já aplicaram, nós já fizemos 2 selfies no nosso agrupamento e portanto quando fomos desafiados decidimos que as então 8 questões que havia individuais, que agora já são 10 nesta nova versão, nós íamos tentar estruturá-las e questionar os alunos e os professores do nosso agrupamento de forma a apontar um caminho a seguir. Isto porquê? E eu acho que é importante transmitir-vos isto porque às vezes quando estamos a começar um percurso que queremos fazer no nosso agrupamento e ouvimos pessoas que já têm toda uma estruturação, como o Cesário, como a Ana Cohen, e às vezes pensamos assim, como é que eu agora vou conseguir lá chegar? Como é que o meu agrupamento que está, já houve naturalmente um trabalho feito e eu acho que nós devemos sempre valorizar todo o trabalho que é feito com dedicação por todas as pessoas que aqui trabalharam antes desta direção, mas efetivamente sentíamos que havia no campo da inovação, da inclusão, das novas aprendizagens, das novas metodologias, de todos os normativos que entretanto estavam e continuam a sair, que havia um caminho que nós tínhamos que fazer. E então decidimos escolher essas 8 questões e tentar apontar para um caminho. E esse caminho foi efetivamente a construção de um plano de inovação curricular. Naturalmente que contamos, e nisto eu também acho que estes encontros, estas redes são extremamente importantes porque dá a conhecer a quem participa e que depois eu espero que haja o fenómeno de contágio, que existem pessoas que têm todo um interesse e estão disponíveis para nos ajudar e nesse sentido tenho que deixar aqui uma palavra de agradecimento a vários elementos do Instituto de Educação, não é? Não vou particularizar porque acho que não o devo fazer neste momento, mas efetivamente nós contamos com o apoio de pessoas muito válidas no Instituto de Educação que nos deram orientação, quer na aplicação desta ferramenta, quer depois no que podemos fazer no seguimento da aplicação da mesma, não é? Porque se nós aplicarmos a ferramenta e depois não utilizarmos aquilo que podemos retirar como informação para podermos construir o nosso caminho, era trabalho deitado fora e não é para isso que cá andamos. E então dizer-vos que tivemos a preciosa ajuda de elementos do Instituto de Educação, que no fundo fizeram uma análise connosco dos resultados que nós tivemos e apontaram um caminho. Ora, naturalmente que este caminho não é apontado partindo do zero, não é? Ou seja,
nós já tínhamos todo um conjunto de atividades, todo um conjunto de procedimentos, todo um conjunto de práticas que já eram exercidas no nosso agrupamento e que nós quisemos, no fundo, aglutinar tudo e dar-lhes um sentido, não é? E esse sentido, a Selfie ajudou-nos a construir esse sentido. E, portanto, se olharem este slide que neste momento estão a ver, faz parte do nosso plano de inovação, e se repararem nas metas que nós temos no nosso plano de inovação, a primeira, afirmar-se como uma escola inclusiva de referência, não é? Nós queremos e não queremos, e noutras intervenções que eu tenho tido, é uma preocupação desta direção fazer com que isto não seja só uma frase escrita num plano de inovação, não é? Isto é importante que nós, quando escrevemos aqui que queremos que a nossa escola seja uma escola inclusiva de referência, é mesmo isso que nós queremos, e queremos, com tudo aquilo que já se fazia no nosso agrupamento, que se fazia bem feito, não é? Porque já se faziam muitas coisas bem feitas no nosso agrupamento, quisemos dar intencionalidade àquilo que já se fazia, consolidando com os dados que nós fomos retirar da ferramenta Selfie. E com isto tudo, construímos ao nível pedagógico, mantivemos algumas das nossas, algumas atividades, de algumas medidas pedagógicas que já tínhamos implementadas, e decidimos implementar outras medidas. Estão aqui a ver a nossa árvore do conhecimento, como eu lhe costumo chamar, que efetivamente traduz a nossa tentativa desde disciplinas que criámos, não é? Os laboratórios de aprendizagem, criámos as turmas TEAM, TEAM que significa Together Everyone Achieves More, não é? E portanto esta ideia do conjunto, não é? E estruturámos todo um conjunto de atividades para estas turmas, que numa fase inicial não são todas as turmas do agrupamento, foram turmas escolhidas tendo em conta determinadas características, e depois trabalhar coisas como saber.com, laboratórios que existem para poder reforçar as aprendizagens de alguns alunos, os níveis de proficiência, nomeadamente no que diz respeito às línguas estrangeiras, que tem que ver com o facto de haver professores que vão trabalhando os alunos de acordo com os níveis de proficiência, como diz. O inline.com, que é um projeto de apadrinhamento e de acolhimento de alunos que vêm, que são novos no agrupamento, e que achamos que inclusão também é isto, não é só, e nós, assim como foi referido na mesa redonda há pouquinho, nós também sentimos cada vez mais a chegada às escolas de alunos provenientes de países muito diferentes, com culturas muito diferentes da nossa, e portanto acho que é importante a escola estar sensível para essa situação e já ter pensado um caminho para poder atuar perante estes meninos. Agora, efetivamente nem tudo são rosas, não é? E também acho que é este o meu papel aqui perante todos, que é dizer-vos que temos esta intencionalidade, que há todo um trabalho, e já depois, quando parar de compartilhar a tela, vou falar convosco um bocadinho sobre estas dificuldades que temos sentido, e aliás vou se calhar já fazer isto, porque tudo isto, aquilo que nós sentimos e que fomos sentindo na implementação de todas esta ferramenta, não é? E da forma como esta ferramenta nos ajudou a conseguir delinear uma estratégia de inclusão no nosso agrupamento, teve os seus constrangimentos, e acho que é importante nesta altura do campeonato podermos fazer o ponto da situação. Como disse na mesa anterior, a pandemia, e acho que não é novidade, veio trazer-nos muitos constrangimentos. Dizer-vos, por exemplo, que no que diz respeito aos laboratórios de aprendizagem, o que estava inicialmente programado era que esta disciplina era uma disciplina que funcionava por inscrições. Nós temos 5 laboratórios diferentes do 5º ao 9º ano, e os alunos tinham um laboratório obrigatório por ano de escolaridade, para garantir que ao longo dos 5 anos de escolaridade eles conseguissem frequentar cada um dos 5 laboratórios, e depois o outro anualmente, porque estamos a funcionar por semestres, e portanto eles fazem 2 laboratórios por ano letivo, um em cada semestre.
seria de acordo com as aptidões, com as escolhas, com os gostos dos alunos. E a intenção inicial seria haver mistura de alunos nos espaços de laboratórios, porque, como se disse muito bem, a aprendizagem não tem que se fazer, e cada vez menos se tem que fazer só dentro do contexto de sala de aula. Naturalmente é um local privilegiado, mas o espaço exterior, a biblioteca, o campo, tudo que pode ser um espaço de aprendizagem, e havia essa intencionalidade de misturar nos laboratórios alunos de diferentes anos de escolaridade e de poder haver uma partilha de aprendizagem entre eles. A pandemia veio frustrar esta nossa intencionalidade, uma vez que, por causa do plano de contingência, os alunos não se podem misturar uns com os outros, e portanto tivemos esses condicionantes. No que diz respeito à selfie, porque acho que também é nesse ponto que devo focar-me neste momento, também sentimos na aplicação da primeira selfie, do primeiro retrato, o autorretrato que fizemos ao agrupamento, também sentimos que havia alguns aspectos a limar, nomeadamente na forma como às vezes as pessoas que respondem, nomeadamente os nossos colegas, os professores, às vezes têm algum receio de expor aquilo que são realmente as suas fragilidades e o seu ponto de vista, e depois contamos novamente com a colaboração preciosa de elementos do Instituto de Educação que vieram fazer uma apresentação a todos os professores do agrupamento, e que no fundo partilharam com eles que o objetivo é mesmo tirarmos um retrato àquilo que somos e apontar o caminho àquilo que podemos fazer para melhorar as nossas práticas, e já sentimos que houve evolução positiva no segundo autorretrato, na segunda selfie que fizemos do nosso agrupamento, e pronto, e dizer-vos que ainda me sinto um bocadinho estagiária, digamos assim, nestas novas práticas, mas efetivamente sinto-me cada vez mais a ter consciência que tenho um conjunto, e eu digo sempre isto, e vou sempre dizer isto, porque na realidade eu sou o rosto de muita gente que trabalha muito no agrupamento, e isso tem que ser sempre dito, porque eu sozinha não sou capaz de fazer nada, por muito boas ideias e por muito boas provocações que possa receber por parte de várias entidades, se não tiver depois um conjunto de profissionais, de pessoas que se dedicam a sério à escola e que querem realmente ter uma escola inovadora, integradora e inclusiva, não é? E no fundo nunca me canso de lhes agradecer o facto deles também serem uns desassossegados e de me estarem constantemente a mostrar que o caminho pode continuar a fazer-se, sempre num espírito colaborativo, porque só assim é que se conseguem chegar a resultados positivos, que eu tenho a certeza e sei que já há um caminho percorrido no meu agrupamento muito positivo, e que há aspectos, e também é bom ter essa consciência, que ainda precisamos de limar e que precisamos de ultrapassar, mas que estamos cá para fazer isso em conjunto. Muito obrigada, Helena. Antes de passar aos outros dois palestrantes, ou diretores, acho que a Helena nos trouxe, mesmo no seu ponto de vista estagiário, com o qual eu não concordo nada, mas nos trouxe uma perspectiva muito interessante sobre a importância do diagnóstico, mais especificamente de uma determinada ferramenta, a selfie. Eu sei que, ou há pouco reparei, por exemplo, que temos colegas brasileiros e que podem não saber o que é a ferramenta. É uma ferramenta de autorreflexão sobre a importância e integração do digital, e que está a ser feita nas escolas portuguesas para conseguir analisar os aspectos fortes e os aspectos a melhorar na dinâmica e na utilização do digital nas escolas. E é uma ferramenta que, no caso específico da escola ou do agrupamento de escolas onde a Helena dirige, que trabalha e que tem exatamente desenvolvido algumas componentes exatamente naquela lógica de importância do diagnóstico para analisar e para conseguir melhorar, e portanto acho que foi muito, embora estagiária. Se me permite, Ana, posso só 2 minutinhos? Claro. Porque efetivamente, quando eu comecei por dizer que eu trabalho nesta escola há 20 anos e todos nós temos noção, não é, que conhecemos o agrupamento e que conhecemos a escola, e se trabalhamos aqui há 20 anos, apesar de não ser sempre como diretora, não é, mas o que é facto é que percorremos estes corredores e andamos aqui na escola e temos noção daquilo que o pessoal não docente diz, que os professores dizem, que os alunos dizem, que os pais dizem, mas
o diagnóstico é essencial, porque é sempre diferente a visão que nós temos daquilo que é a visão conjunta de todos, e por isso o diagnóstico ser imprescindível para que depois possa servir. Naturalmente não vamos deitar fora todo aquilo que já está feito, e a nossa percepção, porque a percepção que nós temos das coisas, nossa, não estou a dizer minha, estou a dizer dos professores que trabalham em conjunto aqui na escola, não é? E que quando colaborativamente conversamos uns com os outros percebemos qual é a visão que cada um tem, mas se não houver depois uma base, uma estrutura de diagnóstico para depois podermos fundamentar tudo aquilo que está a ser construído, corremos o risco de estar a construir algo baseado naquilo que é a visão da Helena Pereira do agrupamento, que não é seguramente a visão correta do agrupamento, por muito que eu gostasse Exatamente. que fosse. É uma das importâncias fundamentais do diagnóstico, não é? Nós percebermos e às vezes trazer evidências empíricas àquilo que muitas vezes são as nossas sensações e as nossas percepções. Da mesma forma que também nos esquecemos muitas vezes da importância da avaliação de todos os projetos e programas que depois são desenvolvidos em contexto escolar e noutro tipo de contexto. Portanto, reforço o meu agradecimento, Helena. Se calhar passamos já para o Manuel, que é para dar tempo e forma de garantir que depois temos um espaço para discussão entre nós os 5 e também com os 180 participantes que estão neste momento online. Manuel, se precisar de algum tipo de apoio para partilhar. Tá? Sim. Boa tarde a todos e a todas. E permitam-me que, além de cumprimentar todos os presentes que estão nesta mesa, o Dr. Nuno e a doutora Ana, mando um abraço à doutora Estela e ao professor Luís Carvalho. Mando um abraço. Dizer que nós vamos apresentar um PowerPoint. Nesse PowerPoint que vamos apresentar, não sei se já estão a ver, ainda não, mas vai chegar. Santiago do Cacém, em Lisboa. Já estamos a ver. Já chegou. Eu só vou pedir, vou-lhe pedir assim à sua ajudante, que nós Sim. não vemos, se puderem pôr em modo de apresentação para que nós possamos ver maior, senão é muito difícil a todos ler depois. Não sei. Colocar em modo de apresentação. Já está, não está? Está ótimo. Está ótimo? Pronto. Está então ótimo. vamos passar para o nosso bilhete de entidade. Assim, um bilhete de entidade muito curtinho. Nós agregamos em 2013. Eu não estava em Santiago, nessa altura, era diretor noutro concelho e mandaram-me para Santiago fazer a agregação. Apesar de eu estar vinculado a Santiago e ter sido diretor da Escola Secundária Manuel da Fonseca desde 1990 até 2005. Portanto, já tinha muitos anos diretor da Escola Secundária Manuel da Fonseca. Nós temos 10 estabelecimentos escolares, 8 deles estão situados em freguesias rurais, 8, para escolar primeiro ciclo, e temos 2 estabelecimentos escolares situados na cidade, numa freguesia urbana, que é a Escola Freire da Veiga, que é a Escola Secundária Manuel da Fonseca. Em termos de alunos, temos 1.400 alunos, em média, às vezes mais um bocadinho, outras vezes menos um bocadinho, mas em média 1.400 alunos. Temos 140 docentes, 8 assistentes técnicos, 4 técnicos superiores, 3 a tempo parcial e temos 3 assistentes operacionais e temos 6 assistentes a meio tempo, as chamadas tarefeiras, que dão apoio às chamadas escolas rurais. Pode-se avançar. E agora o que é que vocês vão ver? Agora vão ver aqui uma imagem da escola sede. Vão ver aqui um filmezinho da Escola Secundária Manuel da Fonseca. São 3 minutos. Tens que ir para trás. Escola
secundária de Manuel da Fonseca, que é a escola de sede do agrupamento. Houve uma agregação entre a escola Manuel da Fonseca e a escola Freire da Veiga no ano 2013. Esta escola tem apostado todos os anos em melhorias contínuas. Sim. É uma escola que não quer envelhecer. Sabemos que espaços agradáveis e bem tratados proporcionam bons ambientes educativos, as condições ideais para as aprendizagens. Nós estamos aqui no espaço da Mediateca. As paredes que existiam foram substituídas por estes vidros. É um espaço muito agradável para os nossos alunos e é um espaço que permite vários formatos. Outra mais-valia desta ausência de paredes, não é? Desta visão, é, por exemplo, a sala que nós temos aqui à nossa frente, que é uma sala também ela desprovida de paredes. Este foi o primeiro laboratório de aprendizagem. Foi aqui. E foi aqui colocado estrategicamente para estar em conexão com a biblioteca, para que a biblioteca fizesse parte do espaço de aprendizagem e o espaço de aprendizagem, o laboratório de aprendizagem, fizessem parte da biblioteca. Depois, a seguir, foram criados mais 2 espaços de aprendizagem. A ideia, a filosofia é criar espaços multifuncionais onde os alunos possam estar e circular pelos diferentes espaços. Este espaço amplo, a que chamamos oficinas de artes. Portanto, aqui podemos ter 2, 3 turmas a ter aulas ao mesmo tempo, o que permite, lá está, um trabalho em articulação, um trabalho colaborativo entre alunos e professores. É um espaço que permite dar visibilidade às produções artísticas dos nossos alunos. Ou seja, era uma visão holística da chamada aprendizagem, em que a parte visual, a parte multimédia, a parte das TICs funcionassem, fizessem esse espaço e para os diferentes alunos e que eles percorressem esses diferentes espaços em função das suas próprias necessidades de aprendizagem. Bom, agora vamos ver umas fotografias destes laboratórios, que foi a nossa última novidade, foi a nossa novidade do ano letivo 2021, apesar de ser um ano letivo muito próprio, muito concreto, tivemos que ficar muito tempo em casa, mas pronto, ele foi inaugurado em 2021. Vai para trás mais um bocadinho, podem ver aí as fotografias desse espaço multifuncional, como eu acabei de dizer, onde que a ideia é estar lá 3 turmas e 3 professores a funcionarem ao mesmo tempo, 3 turmas, 3 professores de diferentes disciplinas, Para isso, tivemos que deitar uma série de paredes abaixo, não é? Bom. Vamos continuar a dizer como é que surgiram os nossos laboratórios de aprendizagem, como é que apareceu isto. Nós, em 2013, em outubro, assinámos um contrato de autonomia com o Ministério da Educação, não é? E fomos desafiados para o fazer, ou seja, também eu impus um bocado isso, quando me disseram que eu tinha que vir para sentar Cacém para fazer a agregação, eu disse, eu vou, mas tenho que ter um contrato de autonomia. Eles disseram que sim senhora, que fez um contrato de autonomia, e fomos um bocado exigentes nesse contrato de autonomia. E então, logo em 2013, nos nossos objetivos operacionais, como podem ver, o que é que nós tínhamos? Tínhamos que dotar todas as salas de aula com quadros interativos. Foi o nosso primeiro passo. Todas as salas de aula das nossas escolas passaram a ter quadros interativos. Depois, tivemos logo nesse contrato o objetivo de promover as lideranças de informação e comunicação, aumentando em 10% a utilização dos recursos tecnológicos e digitais. E depois, o que é que nós fizemos? Foi ações de conhecimento e reconhecimento. O que é que foram estas ações? Fomos bater à porta de outras escolas que já tinham laboratórios. Fomos a Setúbal, havia lá uma escola que tínhamos ao futuro, fomos lá ver como é que funcionava aquilo. Fomos também a Peniche, fomos lá ver como é que funcionava aquilo. Eu e mais um grupo de professores participamos em alguns seminários, em alguns encontros. Tudo isto para quê? Para que
nós construíssemos o nosso espaço em função das nossas necessidades e também em função dos nossos recursos, e que os nossos espaços não fossem uma cópia daquilo que eram os espaços de outros contextos. Avança. Depois temos um documento estratégico que vigorou até 2017, que foi o nosso projeto educativo. Nesse projeto educativo tinha 5 eixos. Um dos eixos, que era o 5º, tinha um eixo relativo à inovação tecnológica. O que é que dizia esse eixo? Dizia que devíamos aumentar o número de professores e de alunos que no processo de ensino-aprendizagem recorriam a tecnologias inovadoras e utilizavam ambientes de aprendizagem digitais. E com metas. Tínhamos com metas. A nossa meta era 14-15, o número de utilizadores tinha que aumentar em 10%, isto fruto de um diagnóstico que nós tínhamos, porque já era prática, e a prática, no nosso agrupamento, fazemos autoavaliação. Depois 15-16 aumentar em 15%, 16-17 aumentar em 20%. Depois também, estrategicamente, tínhamos e temos o nosso plano de formação interna. E o plano de formação interna é esse, que também já estava plasmado no nosso projeto educativo, em que dizia que devia apontar para o desenvolvimento profissional e organizacional para formações inovadoras e geradoras de novos contextos e ambientes de aprendizagens. Depois tínhamos vários compromissos. Um deles tínhamos os compromissos dos docentes. Qual era esse compromisso? Era gerar novos ambientes de aprendizagem e dar uso às tecnologias de informação e de comunicação. Depois saltamos para o projeto educativo de 2018-2021, que está agora a acabar. Este projeto educativo estava centrado em fatores estratégicos. Um deles era a formação e desenvolvimento profissional. O que é que nos dizia esse fator estratégico? Devíamos aumentar o número de alunos, e é importante aqui a palavra alunos, e docentes que recorrem a tecnologias inovadoras e a novos ambientes de aprendizagem. E qual era a meta? A meta era para que em 2020-2021 70% dos professores que utilizassem com os alunos tecnologias inovadoras e trabalhassem em novos ambientes de aprendizagem. No projeto educativo 18-21, temos também uma atividade prevista, está prevista, que para nós foi estrategicamente muito importante, que foi a chamada supervisão pedagógica. O que é a supervisão pedagógica? Era promover a supervisão e o trabalho colaborativo e inovador entre pares, ou seja, entre os professores, com a obrigação de que todos os professores supervisionam e são supervisionados e colaboram entre si. A maioria das aulas que foram supervisionadas foram aulas em que os professores trabalhavam já com os novos ambientes de aprendizagem. Continua. Depois é o nosso plano de formação interna, porque nós chegamos à conclusão que devíamos apostar fortemente a nível da formação interna, não é? Portanto, a nossa formação interna começou com a formação em quadros interativos, porque temos quadros interativos em todas as salas de aula. Depois tivemos formação também a nível dos laboratórios de aprendizagem, e nessa formação tivemos o apoio, tivemos a colaboração das embaixadoras da Direção-Geral de Educação, e depois, internamente, nós, a nível dos nossos professores, tivemos também formação em que foi centrada maioritariamente nas tecnologias de informação e comunicação e nos ambientes de aprendizagem inovadoras. Posso-vos dizer que neste ano já realizamos 18 ações de formação de curta duração. Quando digo de curta duração, digo que elas não devem ter mais de 3 horas, sendo no máximo 1 hora por dia, porque é que é assim? Porque nós, por causa do Covid, tivemos que funcionar por turnos, temos turmas a funcionar de manhã e turmas a funcionar da parte de tarde, e a escola termina às 6 da tarde, e então os professores, para ter formação, têm 1 hora diária em 3 dias, que é entre as 6h15 e as 7h15. Nessa ação de formação registaram-se 237 presenças,
e houve um número muito elevado de docentes que não conseguiram paga e por causa disso estamos a repetir essas ações de formação. Pode-se avançar, faz favor. Objetivos. Os nossos objetivos era e são apostar no desenvolvimento das capacidades digitais dos alunos e dos professores, desculpem, com licença, privilegiar o uso da tecnologia e das ferramentas digitais na construção do conhecimento e no desenvolvimento de capacidades fala-se de alunos, bastante se fala de professores, obrigatoriamente, incentivar metodologias e estratégias ativas e inovadoras, possibilitar ao aluno e ao professor o recurso a múltiplas fontes de informação, proporcionar ambientes educativos potenciadores da motivação, da criatividade, da cooperação e da investigação. Estamos a pensar no aluno do século XXI e, por último, transformar todas as salas de aula em laboratórios, oficinas de aprendizagem, o que foi conseguido porque temos equipamentos em todas as salas de aula. Para além dos laboratórios de aprendizagem, que atualmente já vão em 7, que também já são 7, temos em todas as salas de aula equipamentos que possibilitam que os professores trabalhem de outra forma com os alunos. Avança, se faz favor. Participantes e parceiros envolvidos. Direção-Geral de Educação, que nos deu o grande empurrão, a grande impressão. Eu participei em 2 seminários organizados pela Direção-Geral de Educação, que foram esclarecedores e clarificadores daquilo que se podia fazer a nível de uma escola para que o espaço de escola fosse mais, atraísse mais os alunos para o conhecimento e para o desenvolvimento das capacidades, no fundo para as competências. Estamos os docentes, a DGEST, os assistentes operacionais, a quem também foi dada formação sobre a utilização dos quadros interativos. Temos os alunos, que tinham que ser, assistentes técnicos, temos empresas de equipamento informático que, quando compramos equipamentos, também tinham que dar formação interna ao nível dos professores e dos funcionários. Temos um técnico de informática a meio termo, isto é resultante do contrato de autonomia de 2013, e as empresas locais. Avança. Bom, resultados. Eu penso que o melhor resultado que vos podia mostrar é um vídeo de 2018, em que temos 5 minutos de uma sala de aula, que é para vocês verem. Estamos então numa aula de francês, numa turma de 7º ano de iniciação. A turma tem 26 alunos, um pouco conversadores normalmente, e por isso de vez em quando há que adotar estratégias um bocadinho diferentes. Na aula de hoje eles vão começar por ver uma apresentação em Powtoon daquilo que vão fazer ao longo da aula. Vão utilizar os telemóveis com leitor de QR Code para ver um pequeno vídeo, que os vai ajudar depois a fazer uma ficha. Em seguida vão ter que produzir, vão começar um exercício de produção escrita no Padlet e por fim vamos treinar os conteúdos aprendidos nesta aula com o Kahoot.
Assim, ao menos nós não estamos simplesmente sentados a olhar para o quadro e ouvir a professora e sem nada para fazer. Ao menos nós aprendemos e mesmo assim interagimos com coisas que nós gostamos e de forma que nós gostamos e aprendemos na mesma. Acho que fica mais porque interagimos mais fazemos mais exercícios e não é só aqueles do manual, é exercícios mais dinâmicos. Antes da aula pensamos mais, agora vamos para a aula de francês, fazer aqueles exercícios no Kahoot, porque estamos mais atarefados, mais concentrados. Não está mais focada. As aulas são mais produtivas, temos mais tempo, divertimos-nos mais com os nossos colegas. Acho que são aulas boas, quem me dera que elas fossem todas assim, mas infelizmente não podem ser. Espero que haja mais aulas destas assim, são divertidas, muito mais produtivas para nós do que estarmos sempre a ouvir blá 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 blá, desculpa professora, não, sem problema nenhum. Mas é verdade, nós quando estamos a jogar estes jogos assim, estamos todos a falar uns com os outros, a perguntar as perguntas e tal. Nós quando estamos só com a professora a falar, ficamos assim caladinhos e pronto, não prestamos tanta atenção como prestamos agora nestes jogos assim. Portanto, o que se nota nestes alunos quando estão a fazer exercícios com recurso às tecnologias, que eles são muito mais participativos, estão muito mais concentrados nas tarefas e não há aquela tendência para conversa, que esta turma gosta muito de conversar quando estão a ouvir o professor e, portanto, há que arranjar estratégias para combater essa conversa. E estes jogos, estas atividades que preparam, têm um desses objetivos, que é exatamente pô-los a trabalhar e esquecer a conversa. Bom, e como os laboratórios de aprendizagem têm a ver com a escola digital, vamos terminar com uma comemoração relacionada com o Dia da Ciência. E vamos ouvir um aluno. Vamos terminar com o aluno. Doutorado em Física e detentor de um Prémio Nobel, é um dos cientistas mais conhecidos do século XX, não só pelo seu aspecto, mas também porque contribuiu para a física moderna. Eu sou António Franco, apresento-vos Albert Einstein, o meu cientista de bolso. Albert Einstein nasceu em 1879 e morreu em 1955 com 76 anos de idade. De nacionalidade germânica, Albert era filho de um vendedor e engenheiro de equipamentos elétricos e cedo se interessou pela ciência, mais especificamente pelas correntes elétricas. Dotado de uma capacidade ímpar em matemática e física, cedo se destacou dos demais e entrou antes do seu tempo para a universidade. Os seus estudos incidiram na teoria quântica, na mecânica eletrodinâmica dos corpos em movimento e das ondas gravitacionais. Descobriu a lei do efeito fotoelétrico, é responsável pela teoria da relatividade geral e é o autor da equação mais famosa do mundo, E igual a mc². Em terras americanas, onde se exilou da perseguição nazi, Albert era professor universitário e conselheiro do presidente Roosevelt em questões nucleares. Embora não apoiando o uso de armamento nuclear, a sua fórmula foi usada no fabrico das duas bombas atómicas que levaram ao culminar da Segunda Guerra Mundial. Publicou mais de 300 obras científicas e mais 150 não científicas, que mudaram o rumo da humanidade, ficando conhecido como o homem que redesenhou o universo. Obrigado. Visita-nos,
podem também ir à nossa página que tem lá muita mais informação sobre os nossos laboratórios, espaços de aprendizagem. Muito obrigado. Obrigada, Manuel. Trouxe-nos vários exemplos que nos deixaram a todos a pensar e altamente curiosos. Certamente terá algumas perguntas depois, que já vou vendo que estão a ser feitas no bate-papo e no Q&A, mas agora vamos passar então para a apresentação do Francisco. Boa tarde, Francisco. Outra vez. Boa tarde, estão a ouvir? Sim, estamos a ouvir muito bem. Então, boa tarde a todos. Sou Francisco Soares, sou o diretor de um agrupamento de escolas em Faro, que tem 2.500 alunos, tenho cerca de 280 professores, 9 escolas, que vão desde o pré-escolar até ao ensino secundário, e servimos a população da zona rural e da zona urbana da cidade. Nós temos aqui um serviço educativo que abrange cerca de 70% do território do concelho de Faro, sendo certo que não temos o equivalente no número de alunos devido à dispersão com que eles se apresentam no nosso concelho. Quero cumprimentar todos, os 171, isto é quase uma reunião geral do meu agrupamento, 171 professores. Agradeço naturalmente o convite que me foi feito e vou procurar dar aqui um testemunho. Pediram-me para falar de ambientes educativos e tecnologias na perspectiva da inclusão, e começo logo aqui com um contrassenso. E o contrassenso é que, para falar de tecnologias, não trago um PowerPoint. Vou procurar dar um testemunho daquilo que é a escola, do que é a minha escola. Não vou apenas falar de um projeto que considero inovador e considero de inclusão, vou falar dos projetos e falar numa perspectiva do funcionamento da escola e não estar aqui a ilustrar um projeto ao pormenor e ao detalhe. O meu agrupamento já tem uma genética consagrada no que diz respeito à inovação tecnológica de há muitos anos a esta parte. Queria aqui começar por falar de um dos projetos que naturalmente foi um projeto inovador, que foi um projeto que incluiu muitas crianças e que ajudou a resolver um problema muito grave que na altura existia naquela escola. Portanto, era um outro agrupamento de que fui diretor a partir do ano 2000 e por volta do ano 2002 a indisciplina era tanta que havia necessidade de fazer qualquer coisa. Como se devem lembrar, em 2002 os telefones eram muito básicos, eram até sinónimo de algum elitismo na sociedade, corria-se atrás do telefone mais pequeno do mercado. Quanto mais pequeno fosse o telemóvel, maior era o status do seu proprietário, porque quanto mais pequeninos também, mais caros eram. Os SMS eram pagos, custavam caro, as chamadas também eram caras, portanto o uso do telemóvel estava, digamos que, numa reta muito primordial da sua ascensão. Ora, o que é que se desenvolveu, o que é que nós desenvolvemos na nossa escola? Desenvolvemos uma plataforma que enviava SMS aos encarregados de educação, que também servia para dar informações a professores. Como é que isto funcionava? Tínhamos muitos alunos que eram, com muita recorrência, postos fora da sala de aula, levavam faltas disciplinares, o contacto com os encarregados de educação acabava por ser tardio e nós não conseguíamos resolver esta situação. Então, criámos esta plataforma que chamávamos o CIPE, que era o Serviço de Informação Permanente aos Encarregados de Educação, e consistia numa plataforma que
quando um aluno era posto fora da sala ou se lhe marcava uma falta disciplinar, disparava um SMS pré-configurado para o telefone do encarregado de educação. Isto permitia que, quando o rapaz ou a rapariga chegassem a casa à hora do almoço, já havia ali a oportunidade de haver uma conversa com o encarregado de educação. Ou seja, a celeridade com que isto aparecia nos telemóveis dos pais encarregados de educação levou a que a indisciplina baixasse drasticamente. Portanto, essas informações eram dadas, portanto, eram parametrizadas, se o aluno era posto fora da sala de aula, ou se o aluno simplesmente andava fora da sala de aula e não queria entrar para dentro dela. Servia também para enviar informações massivas aos pais encarregados de educação ou aos professores, consoante o filtro que nós utilizássemos, e isto foi, na altura, muito inovador. Foi muito inovador, trouxe muito bons resultados, ao ponto depois de deixar de ser necessária a sua utilização. Foi a primeira vez que vi no meu agrupamento de escolas os 3 principais canais de televisão em fila, porque todos queriam apresentar isto na abertura de um telejornal. Depois disto, acabei por desenvolver também esta plataforma para outras áreas. Eu sou piloto aviador e, na altura, era voluntário da Proteção Civil. E fui também presidente do Aeroclube do Algarve, e era necessário fazer as convocatórias para os pilotos de forma urgente quando surgiam incêndios. E então, esta mesma plataforma foi depois configurada para fazer esse serviço, e com muita eficácia os pilotos compareciam no aeroporto para descolar com as aeronaves, no sentido de fazer o acompanhamento dos incêndios e também para as rotas regulares. Portanto, foi qualquer coisa que nasceu dentro da escola, uma plataforma de dentro da escola, e que serviu para a escola, mas depois também serviu para outros cenários. Mais tarde, já, isto apenas para vos dar aqui, ilustrar, de certa forma, como as coisas foram começando e porque é que eu digo que este agrupamento tem uma genética de inovação tecnológica muito forte, muito marcada. Já por volta do 2015, aderimos aqui a um projeto com a Universidade, que é o Milage, muitos conhecerão. Nós fomos os pioneiros com a Universidade do Algarve, posteriormente também com uma universidade na Espanha e outra na Noruega, e outras escolas secundárias que se juntaram a nós, e basicamente serviu para o seguinte: era a altura em que isto começava a atrapalhar muito as aulas dos professores. Isto condensa em si todo o saber que a espécie humana conseguiu desenvolver ao longo dos milhares de anos. Tudo aquilo que nós sabemos está condensado num telemóvel. Era exatamente isto que se punha fora da sala de aula. Estive numa escola na Finlândia, onde os professores tinham até uma caixinha para os meninos porem os telemóveis. Nós tínhamos também problemas com o telemóvel e resolvemos com este projeto romper essa dificuldade. Ou seja, o telemóvel passou a ser uma ferramenta da sala de aula. Os professores, isto começou com os professores de matemática, começaram por fazer tutoriais, portanto filmavam as aulas, os exercícios que desenvolviam com os alunos, eles ficavam numa plataforma e os alunos tinham como que as suas explicações privadas à hora que quisessem. Por exemplo, em casa a prepararem-se para um teste, poderiam sentir dificuldade na resolução de um tipo de problema e basta ir à plataforma, ver o vídeo certo em que o professor lhe explica como se faz, e isto foi uma grande ferramenta também para resolvermos problemas que tínhamos de alguns alunos que não têm a possibilidade, e nem todos têm a possibilidade de ir para o explicador, nem todos têm a possibilidade de estar perto da grande cidade para resolver os problemas, para poderem ter melhores resultados, por assim dizer. Numa segunda fase já eram os alunos a produzir os seus próprios vídeos, sob a supervisão dos professores, e depois de supervisionados ficavam na plataforma. Isto valeu-nos também um prémio de inovação, pouco tempo depois de termos lançado este projeto. Mas temos vindo a ter projetos desafiantes, muitos projetos que têm ajudado muito a obtenção dos bons resultados do nosso agrupamento
e a par com uma certa mediatização do agrupamento que tem levado a que muitos professores, muitos encarregados de educação e até por esse país fora conheçam a nossa escola e conheçam a nossa forma de trabalhar. Agora, de repente, surge a escola digital. E aqui empreendemos mais um projeto. Isto nasceu mais ou menos assim. O Sr. Presidente da Câmara deu-nos qualquer coisa como 20 mil euros, agora recentemente, para nós gastarmos em equipamento informático. E eu fiz uma reunião com os meus adjuntos para saber o que é que eles achavam, no que é que havíamos de gastar 20 mil euros. E então, equipamentos, o primeiro foi logo o mais popular de todos, equiparmos uma sala de aula para alunos, outros falavam no servidor, outros falavam nos quadros interativos, e eu não estava nada de acordo com isso, e disse-lhes, bom, são só 20 mil euros. Porque se fosse meio milhão de euros, o que é que faríamos? O que é que vocês fariam com meio milhão de euros? O que é que compravam? Porque há a possibilidade de termos meio milhão de euros. Disse-me logo um dos adjuntos. Isso até dava computadores para toda a gente. É exatamente isso. Foi isso que aconteceu. Portanto, esta agenda digital, que só no nosso agrupamento disponibilizou 1.200 computadores, num valor aproximado de meio milhão de euros, tem de ser rentabilizado. Não podemos estar a continuar a pensar numa linha muito tradicional, muito tradicionalista. Há aqui uns testões, é muito popular, vamos pôr isto numa sala para os meninos, etc. Se temos 1.200 computadores já em circulação, há que rentabilizar este acervo tecnológico que nos caiu nas mãos. E daí nasceu então o nosso projeto, o nosso site Escola Digitalis, que é basicamente um site. Eu até não estava à espera dele ter uma repercussão tão grande como acabou por ter, não só na comunicação social, mas também junto da DGE. Foi considerado um exemplo de boas práticas para a União Europeia e basicamente é um site onde se consegue encontrar toda a orientação para o nosso plano digital. Porquê? Porque não basta termos os equipamentos, temos que saber trabalhar com eles, temos que saber tirar toda a rendibilidade que eles nos podem dar. E por vezes isso não acontece. As pessoas levam os computadores ou levam os equipamentos, isto faz-me lembrar, aqui há 30 anos atrás, as escolas do país todas equipadas com laboratórios para ensino básico, só a referir-me aqui do ensino básico, havia microscópios, havia equipamento de laboratório variadíssimo, mas depois ninguém mexia nada, ninguém fazia nada, não havia aulas práticas, e aquilo era um dinheiro que estava ali, que servia basicamente para nada. E não podemos correr o risco que isto aconteça com a tecnologia neste momento. Daí termos criado este site que tem tutoriais de resolução de problemas, de configurações várias, tem guias de procedimentos, tem recursos educativos disponíveis para se poderem rentabilizar estes equipamentos informáticos. Estamos a trabalhar também na adjudicação de horas de trabalho de estabelecimento para que os docentes possam, nessas horas, fazer formação para obterem mais competências digitais. Isto é, este projeto, este site, serviu basicamente para podermos rentabilizar este meio milhão de euros que nos caiu em cima do agrupamento, e caiu em cima do agrupamento de todos neste país, mas por vezes as coisas caem, parece que ficamos contentes no momento, ou fazemos umas críticas, uns gozos e tal, pomos nas redes sociais e não passa daí. Foi necessário fazer isto e temos tido uma grande aceitação, e o nosso site tem sido visitado por inúmeros professores, inúmeras escolas, inúmeros agrupamentos, e é exatamente para isso que ele serve. Quero dar aqui outro exemplo do que é a inovação ao serviço da inclusão. Isto é aquilo que verdadeiramente inclui os alunos. Isto é que os traz, porque eles, à partida, são diferentes. Eles estão em meios sociofamiliares absolutamente diferentes uns dos outros. E é com práticas destas que nós conseguimos trazê-los todos para a mesma linha de partida. Agora, para terminar, falava-vos de um projeto
também que aqui tínhamos em desenvolvimento, em 2020, Clube da Robótica. E então já me tinham pedido para que se comprassem umas impressoras 3D e eles construíam peças para os robôs e faziam funcionar os robôs, etc. Aqui no ensino secundário havia uma grande dinâmica deste clube, até que de repente surge uma pandemia, temos de parar a escola, temos de parar toda a atividade, como todos sabem. Na altura todos tinham medo, as pessoas estavam refugiadas em casa. Aquilo que ouvíamos diariamente nos telejornais é que faltava tudo nos hospitais, faltava equipamento de proteção, faltava tudo. Havia aqui um medo generalizado, as pessoas recolheram-se em casa. E o que é que o meu clube de robótica começou por fazer? Fazem falta equipamentos de proteção e imediatamente começámos a produzir as viseiras de proteção para os profissionais da saúde. E foi daqui que saíram cerca de 3.000 viseiras só para o Hospital de Faro. Fizemos também viseiras para as cadeias, fizemos viseiras para outros equipamentos de saúde, fizemos viseiras para quem nos pedia. Por fim, também já disponibilizávamos gratuitamente as viseiras para os operadores dos restaurantes, das cozinhas, etc. Ou seja, é pegar naquilo que temos e com uma atitude permanente de inovação que conseguimos efetivamente fazer com que aquilo que está à nossa disposição possa ter a maior rendibilidade possível e possa dar os melhores resultados que são possíveis com o investimento que vai sendo feito. Portanto, procurei neste período dos 15 minutos que me foram dados, mostrar não um projeto no seu detalhe, mas sim aquilo que deve ser a nossa atitude a favor de um modelo de educação que seja inovador. A atitude é aquilo que deve estar primordialmente e antes de todo e qualquer projeto. E assim completo os 15 minutos. Muito obrigado. Muito obrigada, Francisco, pela sua intervenção, pelos projetos que nos trouxe e não sentimos minimamente falta do PowerPoint, portanto não houve de todo necessidade. Antes de passar a bola ao Nuno, porque fomos percebendo que há várias questões e dado o adiantado da hora também não vos queremos tirar muito mais tempo, apenas uma curta reflexão para dizer que estes 3 exemplos, destas 3 escolas ou destes 3 agrupamentos, mostram claramente a importância do contexto da escola e da comunidade enquanto todo e que, obviamente, as lideranças, e não nos podemos esquecer disso, desenvolvem sempre um papel essencial, mas em conjunto com a restante comunidade educativa e isso é sempre um elemento fundamental que não nos podemos esquecer. As diferentes iniciativas e os projetos que nos foram falados ao longo desta quase hora mostram também que a sustentação no diagnóstico eficaz e que conhece o terreno, não esquecendo do sítio onde está, de como é que a comunidade educativa é constituída, como é que ela se reúne, há certamente e tem sempre implicações claras na escola enquanto local que é mais do que as paredes da escola, como acontecia ali em Santiago do Cacém, não é? Portanto, às vezes o derrubar paredes é um bocadinho mais metafórico do que de facto derrubar as paredes e não nos podemos esquecer desse pormenor. Estes diferentes projetos, estas diferentes iniciativas acabam todas por ter o mesmo objeto comum, a promoção da escola de qualidade em tudo e em todas as vertentes e dimensões que isso implica, que é sempre inserida numa comunidade mais abrangente, que não se resume apenas aos alunos e aos professores que nela habitam, mas a todos os outros elementos. Não vos quero tomar mais tempo e certamente há imensas questões e se calhar eu tive aqui a combinar com o Nuno uma forma de tentarmos agregar as várias perguntas que estão a ser feitas também para garantir que de alguma forma vos ouvimos aos 3 sobre as perguntas que estão a ser feitas. E nesse sentido, Nuno capta a difícil tarefa de tentar reunir algumas questões. Sim, reuni aqui 2 questões. Obrigado pelas excelentes intervenções. 2 questões, fui agrupando as ideias, vamos ver se tive sucesso. Bom, a primeira questão tem a ver com em que medida as mudanças nos vossos agrupamentos promoveram diferentes aprendizagens e melhores resultados académicos, especialmente em contextos de maior insucesso. A monitorização permitiu obter evidências de resultados melhores do que tinham anteriormente.
Portanto, esta é uma questão. A segunda questão, a intervenção de parceiros externos ficou bem patente nas vossas intervenções, mas surgiu esta dúvida: em que medida estes projetos e iniciativas que desenvolveram nos vossos contextos contribuíram para mudanças na cultura de escola e no maior envolvimento da comunidade educativa? Era isto. Bom, não sei se o objetivo é manter a mesma ordem que foi usada inicialmente, Nuno. Pode ser, sim. Pode ser, acho que pode ser. Bom, no que me diz respeito, todo este processo de implementação e de construção do nosso plano de inovação, ele começou a ser implementado em setembro, não é? Portanto, estar a dizer-vos que já existem muitos resultados, essa monitorização já está a ser feita de forma a que eu consiga tirar conclusões fundamentadas, ainda não. Acho que precisamos de deixar terminar o primeiro ano letivo, apesar de vários balanços já se terem sido feitos, e lá está. Empiricamente posso dar-vos, por exemplo, a visão que tenho, porque também sou encarregada de educação neste agrupamento, portanto, e neste momento tenho, a minha filha frequenta o 5º ano de escolaridade, e ouvi-la falar de cautos, de padlets, de tudo mais na forma como eles desenvolvem as dinâmicas. É muito frequente, não é? E isso deixa-me orgulhosa, porque eu acho que é sinal que nós já não estamos naquela visão de sala do futuro, estamos na visão de sala contemporânea, não é? A mim faz-me um bocadinho acho que já não faz sentido falarmos de sala de futuro, faz sentido falarmos da sala do que é hoje, não é? O que são hoje as coisas que os nossos alunos, os nossos filhos têm convívio diariamente, e que a escola tem que reproduzir isso e tem que permitir fazê-los conviver com isso também em contexto escolar, eles perceberem que a escola também se vai adaptando àquilo que são as vivências deles fora da escola, e eu começo a perceber, há um longo caminho ainda a percorrer, mas começo a perceber que já há essa intencionalidade. Não vos posso falar ainda em resultados palpáveis, porque, como vos digo, acho que precisamos de amadurecer e de continuar a consolidar todas estas práticas, por isso é que há bocadinho eu dizia que ainda me considerava um bocadinho estagiária, não no sentido de dar intenção e de querer e de usar, no fundo, o papel que tenho de direção para incentivar estas práticas, mas no sentido de perceber que elas ainda estão na sua gênese, ainda estão numa fase muito inicial, mas que estão a acontecer e estão a surgir, e os resultados começam a aparecer, não é? Nem que seja ainda só numa visão mais empírica da coisa. Depois, o estendermos tudo isto àquilo que nos rodeia, totalmente de acordo, não é? E acho que também é um papel importante para nós diretores, o podermos potenciar aquilo que existe à nossa volta, e nesse sentido também acho que tenho um conjunto de professores e de estruturas no meu agrupamento que procuram constantemente a ligação, desde sermos escola de referência do Clube de Ciência Viva, desde sermos escola ecoescolas, não é? Termos o selo saudavelmente também, e portanto há todo um conjunto de práticas que começam a ser identificadas e que no fundo depois dá-nos visibilidade, e que depois as várias entidades, desde Câmara Municipal a institutos, às vezes a instituições com caráter não governamental e outras, acabam por acercar-se de nós e tentar também querer fazer parte destas dinâmicas e de nós mostrarmos aos nossos alunos mundo, não é? Que eu acho que é isso que é mais importante, que as nossas crianças possam ter noção que aquilo que os rodeia não são só, como dizia a Ana Pedro, derrubar as paredes. Não é só uma coisa literal, não é? Apesar de podermos fazê-lo e devermos fazê-lo e tentar mudar aquilo que são os ambientes de aprendizagem, mas efetivamente o derrubar paredes é demonstrar às nossas crianças que a aprendizagem faz-se em múltiplos contextos e que a pouco
isso vai fazendo parte da prática deles diária, vai fazer, como dizia, achei muita graça à entrevista que fizeram aos alunos no agrupamento do colega, e que efetivamente refletia quando ele dizia que era bom nas aulas de francês estar a fazer os cauts e estarem a partilhar uns com os outros, e na realidade são aprendizagens muito significativas que sentimos que os nossos alunos gostam muito de as ter, e pronto, e eu acho que o caminho faz-se caminhando, e neste agrupamento não é exceção, tem-se feito um caminho que eu tenho a certeza que vai ter muito bons resultados, que já tem alguns e vai ter ainda mais no futuro. Então agora sou eu. O que é que eu tenho que dizer? Eu penso que o Movimento de Escolas de Santiago de Cacém, esperar por melhores resultados é um bocado difícil, não é? É um bocado difícil. Tendo em conta aquilo que nós temos tido nos últimos anos. Seja nas provas externas do 9º ano e do 12º ano, como também o eram quando tinham provas externas de Espanha, do 4º e 6º ano, como sejam nas transições. Só para dar um exemplo, nós ficamos em 8º lugar nas escolas públicas a nível nacional, ficamos em 8º lugar. Pronto, portanto, de resultados escolares é um bocado difícil, conseguimos melhor, e no ano anterior tínhamos ficado em 45º também a nível nacional. Depois dizer que as transições de ano já é quase plena, não temos quase retenções. O abandono escolar também não temos abandono escolar, e os processos disciplinares são residuais, são mesmo muito residuais. Atualmente são centrados num aluno. Nós não sabemos muito bem o que é que podemos fazer a esse mesmo aluno, não sabemos muito bem. Depois dizer que nós temos uma equipa de autoavaliação que funciona desde há muitos anos, né? Funciona no agrupamento desde posso dizer, 1993-94. Eu fui para a gestão em 1990 e em 93-94 implementei na Manuel da Fonseca uma equipa de autoavaliação que se tem mantido. E essa equipa de autoavaliação faz a monitorização semestral, e os resultados são apresentados ao Conselho Pedagógico, porque essa equipa sai do Conselho Pedagógico, não é? E depois são apresentados ao Conselho Geral. Portanto, sobre isto não tenho mais nada para dizer no que toca aos resultados. Não tenho. Francisco, se quiser também responder à questão. Sim, com certeza. Primeiro aspecto, sobre os resultados. Relativamente aos resultados, nós temos de os saber medir. Isto foi uma coisa à qual as escolas também resistiram durante muito tempo, foi a medir o nosso trabalho. E há um indicador do Ministério da Educação, que este ano não saiu, ou ainda não saiu, tem a ver com os percursos diretos de sucesso. Porque quando queremos fazer medições, temos de saber o que é que estamos a medir. Porque numa corrida, seja ela de velocidade ou a maratona, se não partirem todos da mesma linha, uns partirem mais à frente que outros, o resultado será sempre um resultado enviesado. É necessário, e às vezes nas provas de pista acontece isso, uns estão mais à frente que os outros. Porquê? Porque há a corda e há também a zona exterior por onde eles têm de percorrer mais metros. Mas no final as coisas ficam aferidas. E os percursos diretos de sucesso são isso mesmo. São uma forma de introduzir os elementos que podem tornar comparáveis o trabalho que uma escola faz ou que outra escola faz. E nesse aspecto estamos muito satisfeitos porque somos líderes nos percursos diretos de sucesso na região Algarve e também temos ocupado os lugares cimeiros a nível nacional. No que diz respeito à sala de aula,
todos aqueles projetos de que vos falei, eles têm naturalmente e tiveram impacto dentro da sala de aula. Queria falar-vos do primeiro, que conta quase com 20 anos, SMS aos encarregados de educação, teve que ter impacto na sala de aula, porque se os alunos, outrora, estavam fora da sala de aula e não se controlavam e faltavam, e as famílias tinham algum desleixo também em fazer esse controle, a partir desse momento o controle passou a ser mais efetivo e a sala de aula passou a ser diferente. No que diz respeito ao Milage, a utilização do telemóvel na sala de aula mudou completamente o paradigma do ensino da matemática na escola. E para isso basta apenas entrar numa sala de aula de matemática em que os alunos estão uns com tablet e outros com o próprio telemóvel e utilizam-no como uma ferramenta. No que diz respeito à escola Digitalis, a mesma coisa. É que ter os equipamentos e não termos desenvolvidas as competências para a sua utilização, não termos desenvolvido algum mecanismo para prever e resolver problemas que possam surgir, é quase o mesmo que nada. Leva a que tenhamos boas máquinas, grandes bólidos, mas não se saiba conduzir ou que se conduzam mal. Portanto, também teve naturalmente impacto dentro da sala de aula. Apontei aqui, pensando no sentido de a questão de isto poder ser trabalhado em rede e com outras turmas, até de outros agrupamentos. Eu penso que é sempre importante a partilha, porém devemos pensar que tanto os projetos de que eu falo, como os outros projetos que foram aqui apresentados e que eu queria aqui endereçar os meus parabéns aos respectivos diretores pela qualidade, pelo rigor e a objetividade com que foram concebidos e foram levados à prática, devem servir para os outros, não propriamente como uma partilha, mas sim como uma fonte de inspiração. Porque cada território é um território, cada território tem os seus condicionalismos e os projetos dos outros servem de fonte de inspiração. E os meus, naturalmente, que devem servir de fonte de inspiração para os demais, até porque se a replicação fosse suficiente, então já não precisaríamos de mexer muito em um grande número das escolas ou nas escolas portuguesas, porque bastaria replicarmos aquilo que já se faz nesta ou naquela escola que teve sucesso. Muito obrigada, Francisco. Acho que trouxe uma forma muito pragmática de terminarmos e que é um elemento essencial, eu acho que quer esta tarde, quer aos 2 dias, e antes de passar a bola à Estela, terminar só o painel, dizer que esperamos que estas partilhas dos 3 e as partilhas que foram obviamente tidas durante o resto do evento sejam vistas como práticas que, como o próprio Francisco indicou, que podem servir de inspiração, podem servir de reflexão e, acima de tudo, podem servir também de um elemento inspirador para pensar a escola como um elemento fundamental do nosso sistema, e nesse sentido é um elemento essencial. Deixar uma última palavra apenas para lamentar a nossa incapacidade, ou pelo menos a minha incapacidade de gestão de tempo para permitir resposta à totalidade das questões, mas certamente estaremos todos disponíveis nas várias redes nas quais nos vamos situando, uns mais do que outros, obviamente, para responder às questões e às partilhas, e nesse sentido esperemos que a rede que hoje e ontem se iniciaram seja um elemento potenciador para continuar as discussões. Muito obrigada ao Francisco, à Helena, ao Manuel, ao Nuno e Estela, agora é desse lado. Muito obrigada Ana, muito obrigada Nuno, muito obrigada aos nossos diretores, de facto foram contributos fantásticos. O próprio feedback que temos da audiência o diz. Eu pedi aos colegas da comissão organizadora que aparecessem, porque queria muito que estivéssemos todos neste final aqui presentes. Eu espero muito, em nome da Rede Escola, que tenha sido esta jornada de 2 dias, tenha sido proveitosa, que tenha sido informativa, que tenha sido formativa e inspiradora, levando de facto a uma reflexão de todos e a potenciar a reflexão
nos vários participantes, que eles próprios são participantes com características muito diferentes. Nós tivemos aqui centros de formação, nós tivemos aqui a administração educativa, tivemos aqui municípios, tivemos aqui professores das nossas escolas, de Macau, do Brasil, dos países de língua oficial portuguesa, tivemos aqui pessoas ligadas à educação, mas que não são professores e que têm, de facto um papel no domínio da educação. Tivemos investigadores de várias escolas da Universidade de Lisboa, sem ser o Instituto de Educação, e de outras escolas, e investigadores de outras universidades e instituições de ensino superior. Portanto, eu penso que terá sido muito proveitoso, porque a nós o que nos faz mover é esta ideia de rede e de que, em conjunto, podemos, de facto, co-construir mais conhecimento, e todos os nossos intervenientes, o nosso casting foi um belíssimo casting dos 2 dias, porque todos, de facto, vivenciam no seu dia-a-dia, enquanto líderes das suas escolas, enquanto diretores, a sua ação vai, de facto, neste sentido, e há aqui algumas ideias só que eu acho que nós acabamos por reter. Uma ideia inicial que surgiu logo ontem, que a inovação não é um fim em si mesmo, de que a inovação é uma ferramenta para construir novas soluções, para resolver problemas, como vimos, e fizemos aqui o ciclo, fechámo-lo hoje, e como vimos hoje, com os exemplos que nos foram aqui dados. A importância dos processos, quando falamos de educação, estamos sempre muito centrados nos resultados, a importância do processo, do caminho, do percurso que trilhamos e como o trilhamos. O Bolívar fala desta ideia de inovação, como fazer as coisas melhor. Por vezes a inovação tem 30 anos, tem 40 anos, quer dizer, são ideias que nós vamos reinventar e trazer com intencionalidade. As tecnologias, e penso que isso também ficou evidente, este último painel tinha muito de tecnologias, ficou aqui evidente que são uma excelente ferramenta, mas não são a inovação. O que de facto é importante quando se utilizam as tecnologias é a intencionalidade, que foi aqui dada em diferentes vertentes da monitorização dos ambientes de aprendizagem, da inclusão e do responder a problemas concretos, como a indisciplina e outros problemas. E depois, porque falamos de rede, porque falamos de atores, a importância de agregar esta rede de atores que vivem nas escolas, que vivem com as escolas, que se relacionam com as escolas, esta ideia de território, que também hoje aqui foi focada, de territorialização, e a importância de congregar, no fundo, quase que em comunidades de prática, estes atores, de os comprometer, e houve aqui algo que foi muito, muito sublinhado, que foi esta importância da reflexão, esta importância de discutir, de mapear os problemas, porque de facto, como dizia agora o caríssimo diretor, quer dizer, nós não estamos com um menu cujas práticas se apliquem de uma forma perfeitamente aleatória, porque vão funcionar. Não vão funcionar, têm que ser construídas, têm que ser em contexto, emergem dos contextos, dos problemas dos contextos, e a inovação emerge assim. Portanto, não é ao contrário, como tendencialmente muitas das vezes se pensa e se concebe. E depois, no meio disto tudo, a importância do entusiasmo e da motivação de um diretor, que faz uso do seu papel de líder, que faz uso do seu papel de alocador de recursos, que faz uso dos seus múltiplos papéis, para conseguir levar a bom termo, de facto, o seu mandato. Posto isto, é com muita, muita, muita satisfação, é de alma cheia, que eu quero agradecer a todos que tornaram possível este encontro, à comissão organizadora, às nossas intérpretes de língua gestual, à nossa assessoria, ao nosso diretor, a todos os participantes, Eu comecei por falar em comprometimento ontem e continuo a falar hoje e refiro novamente, nós estamos comprometidos. E espero muito. A Rede Escola vai continuar a visitar-vos,
convidamos-vos a acompanharem o nosso site e nós vamos bater aos ferrolhos, vamos estar por aí e contamos convosco. Muita sorte para todos, muita saúde nestes tempos e muito obrigada, porque todos juntos conseguimos fazer de facto aquilo que eu considero que foi de facto um evento muito bem sucedido, com os objetivos a que nos propusemos. Muito obrigada, bem-ajam e até um dia destes. Vamos tirar todos uma fotografia, aos que estamos aqui, tenho muita pena de que os outros, mas estão nos nossos corações. Muito obrigada, muito obrigada. Vamos então despedir. Boa tarde, obrigada a todos. Obrigada.